Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. É o capítulo 4, não vai ser capítulo 10 não. Vamos ler o texto sagrado, nós vamos ler até o versículo de número 7. E peço a você atenção nesse momento, maravilha. Atenção nesse momento, para que possamos agora dar total reverência à palavra do Senhor. E Deus vai falar aos nossos corações. Diz assim a palavra do Senhor: a mulher de um dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Verso 2. E Eliseu disse: que te hei de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados, algumas traduções vasilhas, a todos os teus vizinhos. Vasilhas, vasos vazios, porém não poucos. Eu vou repetir esse versículo, por favor, deixa lá. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Verso de número 4. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhes traziam os vasos, e elas enchiam. E sucedeu que cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse: vai. E ele disse: vai e vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esta palavra, é a tua palavra. Ela é viva, eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela é a única que vai até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Querido Senhor, fala conosco, nos alimenta segundo a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus e aleluia. Não sei quantas vezes você já ouviu falar sobre o azeite da viúva, ou sobre a ocasião da multiplicação do azeite da viúva. Ou quantas vezes você tem ouvido que ele se multiplicou-se até que não houvesse mais vasilhas. Tudo isso é verdade. Mas existem algumas informações no texto que só é possível captar se nós fizermos isso de uma maneira minuciosa, cuidadosa, zelosa. E eu quero trazer isso para você. Nós estamos vivendo o ano da multiplicação. Quantos creem nisso, diga eu. Nós estamos vivendo o ano da multiplicação. Estamos vivendo o ano sobrenatural. O Senhor liberou a palavra, 100 por 1. E nós cremos nessa palavra. Eu creio 100% nessa palavra. E já estou vivendo nessa palavra. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos vivendo sob essa palavra que não é palavra de homens, é palavra de Deus. E nós estamos vivendo e nos movimentando a partir dessa palavra, com fé nessa palavra, vivendo essa palavra. Mas existem algumas coisas que toda pessoa que quer colher deve fazer. Na quinta-feira passada, o pastor Cassiano esteve ministrando sobre um texto da Bíblia Sagrada, obviamente, mas dentre algumas coisas que ele falou sobre a plantação, falou sobre ter paciência no tempo da plantação, ter paciência, orar, acreditar e se mover, e tantas coisas maravilhosas que o Senhor direcionou o pastor Cassiano para ministrar, e foi uma noite abençoada, um culto abençoado. E ele mostrou uma imagem que ficou gravada, e eu gostaria de compartilhar com aqueles que por alguma razão
não puderam vir na quinta-feira passada. Não é a imagem em si, precisa ser a imagem não, é a informação. E a informação é de que ele costumeiramente, aos finais de ano, ele vai visitar a família no local onde ele nasceu, Maringá, e ele tem amigos desde a infância. E um dos amigos, ele planta soja, é plantador de soja. E ele esteve em 2021 por lá, acredito que é isso, 2022 por lá, e foi nessa plantação do seu amigo. E quando chegou na plantação do seu amigo, estava também o evangelista Marguilon, e ele chegou na plantação do amigo e a lavoura havia sido perdida. E ele usou esse termo, nós choramos sobre aquela plantação. E depois ele colocou a foto da lavoura, da plantação de soja do ano passado, 2023. Tudo muito verde, tudo muito bonito. A colheita certamente será abundante, mas ele esperou de 2022, o ano inteiro não deu certo, depois de 2023, plantando, cuidados com a plantação. E ele falou aqui que tem também algumas coisas que se coloca para evitar praga e tanta coisa, mas ele precisou de tempo, ele precisou de paciência, precisou plantar. E quando ele colocou a imagem, na hora o Espírito Santo falou ao meu coração, é dessa maneira que eu vou fazer no meio da igreja, eu vou multiplicar, eu vou fazer abundar. E aqueles que viram um tempo passado, um tempo de destruição, um tempo de perda, também vão poder contemplar o tempo da abundância, o tempo da multiplicação pelo poder que há no nome de Jesus. E o Espírito de Deus fez com que dentro de mim, meu espírito se movesse com aquela informação, com aquela imagem. E ele estava lá. E ele estava contemplando aquilo e dizendo, nós choramos um dia, mas agora estamos alegres. Eu quero liberar uma palavra sobre você. Pode até ter havido choro na sua vida, por o sofrimento de uma perda de algo, mas nessa noite o Senhor manda eu te dizer, haverá restituição a 100 por 1 sobre a sua vida, pelo poder que há no nome de Jesus. Mas há o tempo da plantação e algumas particularidades, como cada plantação tem. Planta, espera, clima, o solo, o cuidado com a plantação, o cuidado com o plantio, para poder colher. Todos nós que estamos vivendo o ano da multiplicação, vamos colher na medida de que nós plantarmos. Eu quero reforçar isso aqui. Porque não seria lícito colher o que não se plantou, então para colher tem que plantar. E me fascina quando eu observo o texto sagrado e vejo que Jesus, quando ia realizar uma multiplicação, observe o que eu vou falar para você, quando ele ia fazer o milagre da multiplicação, na primeira e na segunda multiplicação dos pães e dos peixes, ele poderia fazer aquela multiplicação sem que ninguém tivesse nada, ninguém oferecesse nada, ninguém ofertasse nada, ninguém plantasse nada, mas ele faz a pergunta célere, a pergunta que define, a pergunta que direciona, a pergunta que faz a diferença. E a pergunta foi, o que é que vocês têm? Os discípulos disseram, a gente não tem muita coisa, tem pouco dinheiro. Mas a multidão que tem, o que é que vocês têm? Porque eu quero alimentar vocês, eu quero multiplicar sobre a vida de vocês. Mas o que é que vocês têm? Em uma das multiplicações, um disse, eu tenho 5 pães e 2 peixes. Sabe o que Jesus faz? Traga até mim 5 pães e 2 peixes. Deposita em mim. E ele pega os 5 pães e 2 peixes. E a partir daquilo, a partir dos 5 pães e 2 peixes, ele multiplica sobre todo mundo. Se alimentam 5.000 homens, fora crianças e mulheres que ali estavam. Mas ele não precisava, observe o que eu vou dizer aqui. Ele não precisava para realizar a multiplicação de 5 pães e 2 peixes. Ele, como Deus, não precisava. Quando Deus alimentou toda a multidão que saiu do Egito com pão que descia do céu, com as codornizes que floresceram da terra, Deus não pediu nada a ninguém. Deus disse, tá bom, amanhã eu vou derramar sobre vocês pão. Vocês vão ver chover pão. Eu vou enviar, não é que cai do céu, eu vou enviar pão do céu. Depois de cansarem de comer pão, Deus disse, tá bom, a terra vai produzir agora codornizes e vocês vão comer. Já que vocês querem carne, vou dar carne para vocês. Deus não precisaria necessariamente, Jesus não precisaria necessariamente de pães e peixes para dar pão e peixe para a multidão. Mas o que ele queria era que nós entendêssemos que para colher é necessário semear. Observe, aquele moço que ofereceu 5 pães e 2 peixes, sabe o quanto que ele ficou na mão? Nada, absolutamente.
Ele tinha só 5 pães e 2 peixes. Na medida que ele semeou, sabe com quanto que ele ficou? Com nada. Com 0. Mas houve uma multiplicação extraordinária a partir do momento em que alguém decidiu plantar. Alguém decidiu plantar isso no Senhor. E tudo que você planta no Senhor, você colhe a 100 por 1. Quantos estão comigo? Diga amém. É assim que Deus tem para a minha vida e é assim que Deus tem para a sua vida. Então, a partir de uma doação, a partir de uma plantação, Deus fez multiplicar. Pastor, e por que ele não fez isso no deserto? Porque lá o povo não tinha nada. E o povo estava peregrinando no deserto. Diferente da ocasião de Jesus, o povo já podia doar alguma coisa. Enquanto você quer a multiplicação para a sua vida, e eu quero. Quantos querem? Diga eu quero, por favor, diga eu quero. Eu quero. Agora guarda essa palavra, é necessário semear. É necessário semear. Aquele que planta amor vai colher 100 vezes mais amor, a gente já pregou sobre isso. Já ministrou sobre isso, até peço que você visite essa mensagem lá no YouTube, assista se você quiser. Mas eu quero trazer agora a sua atenção para o texto em questão. Eu quero trazer a sua atenção para o texto base, que é o texto que está em 2 Reis, capítulo de número 4, que fala sobre o azeite da viúva. O versículo 1 mostra que a mulher de um dos profetas, de um dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu. Deixa esse texto na tela, por favor, só para eu trazer o entendimento para alguns aqui nessa noite. Quando um profeta, Deus levantava um profeta, a partir de Elias, em regra, se tinha uma escola de profetas. Os profetas estavam, aqueles que eram candidatos a profetas, queriam aprender, queriam estar mais perto do profeta. Eles queriam entender como é que Deus agia através do profeta, e Deus escolhia. A saber, o próprio Eliseu, ele era um aluno do profeta Elias, andava com o profeta Elias. E ali ele aprendia tudo com Elias, como temer a Deus, como buscar a Deus, como sacrificar a Deus, como jejuar diante do Senhor, e como que era para ser escolhido por profeta. Existia uma escola de profetas. Na época de Eliseu isso aumentou bastante, porque depois que Eliseu foi assunto aos céus, uma carruagem de fogo, Elias viu, pediu um som dobrado, a pastora Claudianice ministrou outro dia sobre isso. A partir dali, outras pessoas mais se aproximaram de Eliseu e disseram: a gente também quer o ministério profético, nós também queremos viver assim. Então, pessoas, homens, estavam em volta do Eliseu para querer também, um dia, ser escolhido por Deus como profeta. Existia uma escola de profetas. Mas o texto sagrado diz que um dos filhos desse profeta, a mulher dos filhos dos profetas, ou seja, a mulher de um desses candidatos a profeta, ela chega diante de Eliseu e fala para ele: meu marido, teu servo, aquele que andava contigo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Só que eu estou com um problema grave, sério, porque uma vez que ele fazia parte da escola dos profetas, uma vez que essa escola era em tempo integral, meu marido não tinha condições alguma de trabalho, ele não trabalhava, então ele morreu, já que ele era aquele que sustentava a nossa família, ele reconhecia recursos, ou ele recebia recursos a partir dessa atividade. A verdade é que nós temos um problema, e o problema é: o credor veio à minha porta para levar os meus filhos para serem seus servos, e eu estou diante de você, Eliseu, para lhe pedir ajuda, para pedir para que você me socorra, porque meus filhos, sendo levados como servos, não será agradável para mim. Eu tenho um problema e preciso da sua ajuda. E para aquela mulher, Eliseu representava o próprio Deus, ou seja, aquela mulher buscou a pessoa certa, alguém direcionado pelo Senhor, porque ela tinha um problema grave. Nessa noite eu quero dizer para você, em nome de Jesus, se você tem um problema que você não consegue resolver, e até mesmo os que você consegue resolver, está na hora de você colocar diante do Senhor, está na hora de você apresentar isso diante do Senhor cada vez mais, porque aquela mulher fez a coisa certa. Ela podia apenas ficar chorando, ela podia apenas entrar em depressão, ela podia apenas entrar numa crise de ansiedade. Não estou condenando quem passa por fases assim, mas aquela mulher resolveu buscar a ajuda dos céus. A ajuda dos céus é mais poderosa do que a ajuda da terra. Aleluia! Aleluia!
Ela chega diante do profeta, o profeta tinha a palavra de Deus, o profeta tinha a direção de Deus, o profeta era a boca de Deus. Deus honra a palavra que sai da boca dos seus profetas quando Ele quer, e Deus honra toda a palavra que sai da boca do profeta quando Ele manda o profeta falar. Se você receber alguma palavra profética a respeito da sua vida, em alinhamento com a palavra, creia e tome posse, mesmo que seja do coração do profeta. Porque se for do coração do profeta, Deus cumpre se Ele quiser. Mas se for Deus usando a boca do profeta, é certo que vai se cumprir. Aleluia e glória a Deus. Pastor, que é isso? De onde veio esse conceito teológico? Eu gosto muito de utilizar a vida de Elias. Elias chega para Acabe e disse: vai passar um tempo sem chover. Eu estou dizendo, segundo a minha palavra, vai passar um tempo sem chover. Os céus se moveram porque era um profeta falando. Deus olhou dos mais altos céus e disse: eu vou honrar a palavra do profeta. Deus, você não vai encontrar no texto sagrado Deus mandando Elias dizer para Acabe que ia parar de chover. Mas Deus honrou a palavra do profeta. Depois Elias teve que orar bastante para voltar a chover, que a seca ficou pesada. Foi. Seca, seca, todo lugar fome, miséria, tudo seco, até ele mesmo já não tinha mais onde beber água, já estava a situação complicada. Ele disse: Deus, manda a chuva. Deus disse: eu honrei a sua palavra, viu? Agora, dobra o joelhinho para poder voltar a chover, profeta. E ele vai orar, chama Eliseu, assim, vê lá se tem sinal de chuva, Eliseu. Eliseu disse: olha, vou te falar uma coisa, está um sol do deserto. O sol do Recife. Está o sol do Recife. Ele disse: vai de novo, dá uma olhada lá, eu estou orando, eu estou buscando a Deus. Vai. E Eliseu volta e disse: nada ainda, pela terceira vez. Elias, é o seguinte, tem só uma nuvem bem pequenininha, do tamanho da mão do homem. Ele levanta da oração, corre para cá e diz: te prepara porque vai chover. Deus ouviu a oração do profeta e devolveu a chuva. Agora, todas as vezes que Deus falou, mandou o profeta falar, isso aí não precisava de esforço do profeta, porque, como eu estava dizendo, Deus honra a palavra que sai da boca do profeta, mesmo que seja do seu coração. Se for do coração do profeta, tiver em alinhamento com a palavra, recebe, toma posse. Se for a boca de Deus falando através da boca do profeta, vai se cumprir independente do profeta. O que eu quero dizer para você, 2024 é o ano da multiplicação para a sua vida. Aleluia! 100 por 1 em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Então a mulher vai até Eliseu e diz: eu tenho um grande problema, meus filhos estão às portas de serem levados como servos. E ele responde para aquela mulher. Eu quero trazer algumas nuances do texto, algumas coisas que de repente você não tenha visto ainda, mas que Deus quer falar ao nosso coração. Versículo 2, segundo o livro dos Reis, capítulo 4. O que eu posso fazer, o que te hei de fazer? Declara-me o que é que tens em... Só o que eu tenho. Não tem fermento, não tem azeite. Ele disse: é exatamente o que eu preciso para que o milagre da multiplicação venha sobre a sua vida. Já pensou se ela dissesse: tenho nada não, resolve. Quando eu olho para o meu armário não vejo nada. Quando eu olho para o meu futuro não encontro nem aquilo que eu gostaria. Eu só tenho uma botija de azeite. Já viu uma botija de azeite? É um negocinho assim, ó. Não diz o tamanho, mas uma botija de azeite. Só era o que ela tinha, irmãos. Azeite em si, sozinho, não vai alimentar seu ninguém. E o problema nem era tanto de comida. O problema era que tinha dívidas, que tinha problema financeiro. Aquela mulher tinha credores batendo na sua porta. Aquela mulher tinha pessoas cobrando: paga, senão levo teus filhos e eles serão meus servos, meus escravos. E aquela mulher entra em desespero. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que está no nosso meio. Graças a Deus porque aquela mulher, ela buscou ajuda no lugar certo. Ela foi buscar o socorro na pessoa certa. E a pessoa certa nem era Eliseu. Eliseu era a sua ponte. A pessoa certa era Deus, porque Deus tem poder para resolver tudo. E Ele é dono de tudo. E Ele pode reverter toda e qualquer situação. Versículo de número 3 mostra algo extraordinário. Como ele disse para aquela mulher o seguinte: me diga o que você tem, o que é que você tem em casa? Ela disse: eu não tenho nada senão a botija de azeite. E ele disse: então a solução chegou. Disse ele: vai, vou te dar comandos.
Pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Agora detalhe, mulher, vasos vazios. Detalhe, mulher, não poucos, porque a multiplicação será muito grande. Vou repetir. Ele disse para aquela mulher, vai, pede vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Por que todos os vizinhos precisaram emprestar vasos para aquela mulher? Deus queria tornar público o milagre da multiplicação na vida daquela mulher. Ele podia dizer, vai lá agora que dentro da tua casa vai ter um monte de vaso cheio de azeite. Poderia dizer assim, mas todo mundo precisa saber. Deus será glorificado através da sua vida. Oh, aleluia! Deus será exaltado através da sua vida. Peça para todos os seus vizinhos vasos emprestados. Os vasos precisam ser vazios para ninguém dizer que colocou a mão para te abençoar. Será vindo do próprio Deus. Aleluia! Aleluia! Peça a todo mundo, agora os vasos precisam ser vazios. Eu quero te dar mais um conselho, uma orientação. Não deve ser pouco, tem que ser muito. Deus é grande, é um Deus de grandeza. Aleluia! Ela foi e buscou tudo que ela podia. Porque o que Deus queria fazer era coisa muito grande. Mas sabe o que me chama a atenção na vida dessa mulher? Que apesar do desespero, uma das coisas que me chamam a atenção, apesar do desespero, apesar das cobranças, apesar da agonia, ela não agiu conformidade ao que ela via, ela agiu por fé. Já pensou se ela dissesse, para quê, profeta, vasos vazios? Eu vou ter vergonha de pedir aos meus vizinhos vasilhas, para eles saberem que eu não tenho nada. Eu vou ter vergonha de dizer isso para eles. Para que tanta vasilha? Para que tanto movimento assim? Faz de outra maneira. Veja se o senhor vai lá na minha casa. Veja se o senhor faz de outra maneira. Mas ela não fez nada disso. Ela disse, é isso que tem que fazer. É assim que eu tenho que me mover. Então eu vou me mover de acordo com a tua palavra. Todas as vezes, irmãos, que nós nos movemos segundo a palavra de Deus, aquilo que Deus falou, mesmo que usando um profeta, Deus faz o milagre acontecer. É porque Deus dá o comando. Sabe o que a gente faz? A gente quer da nossa maneira, do nosso jeito. A gente busca que Deus resolva, Deus solucione, Deus multiplique como a gente acha que Ele vai fazer. E nem sempre Deus faz as coisas como você acha que Ele vai fazer. Ele faz de uma maneira sobreexcelente e surpreendente. Aquela mulher de repente esperava que o profeta, sei lá, buscasse ajuda, pessoas para poder, tá bom, vou falar com o rei para ele então te abençoar. Porque não foi assim com a mulher sunamita? Eliseu tinha abertura diante do rei. Ele fala para a mulher sunamita, deixe-me que eu fale com o rei sobre a sua vida, para ele te abençoar, para ele te dar o que você precisa, para ele ser favorável contra você. Eu tenho amizade com o rei, mas aqui não. Deus queria que aquela mulher continuasse dependendo única e exclusivamente do Senhor, uma vez que o seu marido era alguém que tinha compromisso com Deus. E todas as vezes que alguém tem compromisso com Deus, Deus firma o compromisso com aquela pessoa. Vasos vazios e não poucos. Minha pergunta, você está agindo de acordo com a palavra que você recebeu? Onde você está esperando a multiplicação da parte do Senhor? É em vidas, é em pessoas? Então começa a dizer para Deus, Deus, esse ano eu vou ganhar X pessoas para o Senhor. Me dê o discernimento, a sabedoria. Eu já vejo essas pessoas sendo conquistadas pelo Senhor. O que é que você tem buscado nessa multiplicação? É algo na sua vida financeira? Então começa a agir em conformidade com aquilo que você está esperando. Começa a agir em conformidade. Nós estávamos numa reunião e um dos nossos obreiros falaram sobre uma busca sobre um móvel próprio. Eu falei, então compra logo esse chaveiro, pelo amor de Deus, a fechadura da casa. Perguntei, você quer essa fechadura com chave convencional ou aquela que você aperta digital? Aí uma outra obreira falou assim, logo a digital, vai logo a digital. Porque nós temos que agir em conformidade com aquilo que nós cremos e a palavra que nós recebemos. E eu vou repetir, esse ano é o ano da multiplicação sobre a sua vida.
Onde você plantar, Deus vai fazer multiplicar 100 por 1 para a glória dele, para a glória do nome dele. E todo mundo vai ficar sabendo que foi Deus que fez isso na sua vida. Aquela mulher foi então, ela agiu conformidade com a palavra. Versículo de número 6, por gentileza. Aliás, vamos pegar logo o 5. Diz assim: partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e elas enchiam. Deixa eu falar esse versículo, por gentileza. Ela partiu, ela foi de posse da palavra, dizendo: é assim, então eu creio, eu vou me mover. Ela não ficou lá na casa do profeta, mas recebeu a palavra e avançou. E foi. Depois ela disse: isso é algo que Deus vai fazer na minha família. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Nesse momento eu quero juntar todos os meus filhos aqui. E nós vamos agradecer a Deus pela palavra que Ele liberou. E a porta vai se abrir sobre as nossas vidas. Ela pega os meninos. Ela diz assim: vem cá, vocês não vão ser servos de ninguém. Vocês não vão ser escravos de ninguém. Deus falou que vai multiplicar sobre a nossa vida. Deus já fez assim para reverter outras situações na vida de outras pessoas. Vai fazer na nossa vida porque nós servimos ao Deus que tem todo o poder. Eu imagino a cena, irmãos. Eu imagino a cena na igreja do Senhor. A mãe dizendo assim: vem cá, senta aqui, vai buscar vasilha, tu não para até que a gente encha tudo. O profeta liberou. Nós vamos agir em conformidade com a palavra. Deus vai se levantar em nosso favor. É assim que tem que ser a sua voz dentro da sua casa. Deus é Deus que faz milagres para os seus filhos, para a sua parentela, para todos. A sua palavra tem que ser carregada de fé e de poder e agir em conformidade com o que Deus mandou. Acaba a partir de hoje esse será, não vai dar, não consigo, nós não conseguimos. Pega os teus filhos, a tua família e diz assim: a gente consegue, vai dar certo. Deus é conosco, vai abrir portas e fazer coisas sobrenaturais. Você, voz profética na sua casa, está debaixo da palavra. Deus vai fazer coisas extraordinárias. Se prepare para viver milagres da parte do Senhor. A partir do momento que você agir assim. A partir do momento que você agir assim. O inimigo quer que você fale palavras de incredulidade, palavras de desesperança dentro da sua casa. Irmãos, não faça mais isso, igreja do Senhor. Não faça mais isso. Um dos seus filhos, de repente, alguém da sua família: acho que eu não vou conseguir. Senta com ele, senta com ela. Assim: vem cá. Tu sabes o Deus que tu serves? Tu conheces, eu vou mostrar para você o que Ele é capaz de fazer. Ah, porque eu não consigo, não sou capaz. Ele capacitou 2 homens, Aholiabe e Bezalel, para construir o tabernáculo. Eles não sabiam coisa nenhuma. Acaba com isso, tu tens o Espírito de Deus. Deus pode fazer coisa maior na tua vida. Levanta essa cabeça, avança, porque você vai conquistar e você vai conseguir. Você realmente não vai dar não. Tem gente mais capacitada, tem gente melhor, tem gente que sabe mais, tem gente que pode mais, tem gente que tem influência, nada disso. Se Deus te escolheu, você é boca profeta de Deus, você está debaixo da palavra. Esse ano tu vais viver coisas extraordinárias da parte do Senhor. Seja a boca de Deus no teu lar. Oh, aleluia. Aleluia, haja em conformidade com a palavra, e Deus vai honrar. Aquela mulher foi, fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos. E eles traziam vasos, e quanto mais vasos trazia, diz o texto, e ela os enchia. Versículo de número 6, olha o que aquela mulher fez. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: trazei mais vasos. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Coisa linda, extraordinária. Enquanto ela estava enchendo os vasos, o azeite não parou. Agora sabe onde eu quero chamar a tua atenção? Versículo de número 4. Olha o que essa mulher fez. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, deita o azeite em todos aqueles vasos. Cá para nós. Você já tinha observado que essa mulher precisou deitar azeite em todos aqueles vasos? Vou te mostrar como foi que aconteceu. Vamos supor que os filhos conseguiram, o diácono Leandro,
30 vasos, 100 vasos, não sei. A Bíblia não diz quantos foram. Sabe o que aquela mulher fez? Ela pegou a botija de azeite e ela saiu pingando sobre todos os vasos. Pingava em um, pingava em outro, pingava em outro, pingava em outro. Saiu pingando em todos os vasos o azeite. E o que estava cheio ela colocou à parte. Sabe onde é que eu estou querendo chegar? Ela precisou pingar o azeite nos vasos para que a multiplicação acontecesse. Dá para entender porque Jesus pediu 5 pães e 2 peixes? Dá para entender porque que aquela mulher precisava ter o azeite para pingar nos vasos? Porque Deus multiplica a partir daquilo que nós plantamos. Deus multiplica a partir daquilo que nós plantamos. Se você não plantar, eu não posso me responsabilizar pela palavra que eu estou liberando sobre a sua vida. Mas como eu sei que você já plantou, vai continuar plantando, se prepara para viver 100 por 1 na autoridade que há no nome de Jesus. Aquela mulher saiu pingando em todos os vasos e a multiplicação aconteceu. É tão interessante isso, que quando você vai plantar, a ideia é que a gente fica sem nada. A ideia é que a gente fica sem nada. Sem nada. Alguém tem 100 sementes para plantar, ela plantou as 100. Se por alguma razão aquela plantação não der certo, sabe com quanto que aquela pessoa vai ficar? 0, sem nada. Quando a gente planta, a ideia ou a sensação que se tem, sabe qual é? Fiquei sem nada, irmão. Fiquei sem nada. Mas quando alguém planta na terra certa, no tempo certo, Deus faz germinar e florescer para a gente colher a 100 por 1. Observe uma parábola comigo. A parábola dos talentos. Jesus chamou 3 pessoas. E a um ele deu 5 talentos. A outro ele deu 2 talentos. A outro ele deu 1 talento. Cada um conforme a sua capacidade. O que recebeu 5, sabe o que ele fez? Ele semeou. Ele negociou, ele plantou. Sabe qual foi o resultado? Ele colheu a 100 por 1. De 5, ele passou para 10. O que recebeu 2 talentos fez a mesma coisa. Ele negociou, ele multiplicou o talento que recebeu. Sabe qual foi o resultado? Ele colheu a 100 por 1 de 2, ele ficou com 4. E o que recebeu 1 talento, pasme com o que eu vou lhe dizer. Pasme, ele ficou com medo de semear. Ele ficou com receio de plantar. Ele escondeu o talento. Ele pegou o talento e escondeu. E disse, se eu perder esse, eu fico sem nada. E ele vai voltar para prestar contas. Ele enterra o talento. E ele realmente voltou para prestar contas. Começou pelo que ganhou 5. O que ganhou 5 disse, está aqui 10. E ele disse, servo bom e fiel. Fostes bom, fostes fiel, eu vou multiplicar mais ainda sobre a tua vida. O que trouxe 2, o que ele ganhou 2, trouxe 4. Ele disse assim, servo bom e fiel. O que pegou 1 só, não semeou. Teve medo de perder. Teve medo de avançar. Não acreditou que aquele que deu a semente, aquele que deu o talento, era poderoso para fazer o talento multiplicar. Sabe qual foi o resultado? Ele disse, aquele que recebeu 1 talento, eu sei que tu és um homem severo, um homem que colhe onde não plantaste. Eu tive medo e eu escondi o talento, eu não semeei, está aqui de volta. Ele disse, você é um servo infiel, um servo mau. Eu vou pegar esse seu talento que você não semeou, não multiplicou, e vou dar àquele que tinha 10, que tinha 5, que agora tem 10, ele vai ficar com 11, porque ele semeou. Sabe onde eu quero chegar nessa noite e dizer para você? É mais do que tempo de você semear, só vai colher aquilo que semear. Aleluia. Aleluia, aquela mulher recebeu o comando e ela fez, ela pingou os azeites em cada vasilha. Verso 6, por gentileza, equipe do TI. Ela saiu pingando os azeites nas vasilhas, pingando os azeites nas vasilhas. Sabe o que aconteceu? O milagre da multiplicação, foram cheios todos os vasos.
E quando foram cheios todos os vasos, ela ainda disse a um filho, a seu filho, vem cá, traz mais vasos, a bênção está bom demais, está extraordinário, está fluindo demais, está sobrando, está bom demais o negócio, há um movimento de Deus aqui, traz mais vasos, filho. Ele disse, mãe, tem vaso mais não, acabaram-se os vasos, tudo que a gente pegou já está aqui, já está tudo cheio. Ele disse, é mesmo, filho, está tudo cheio, mãe, tem um milagre da parte do Senhor, tem coisa grande acontecendo, está tudo cheio, está sobrando. Quando eles viram isso, sabe o que aconteceu? O azeite parou. O azeite parou porque não havia mais vasos. Mas sabe qual é o detalhe? Enquanto tivesse vaso, o azeite não pararia. O vaso simbolizava a atitude de fé. Ó. Tem vaso, vazio, é a atitude de fé. Mais vaso, mas já tem muito. Mais vaso, mas já tem muito. Mais vaso, mas já tem muito. Já está mais vasos, porque a fonte só vai parar de jorrar quando não tiver mais vaso. Conselho. Comece então a juntar vaso, porque vai vir muito azeite da parte do Senhor. Enquanto tinha vaso, tinha azeite. Versículo de número 7, diz assim um texto sagrado. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Essa primeira parte do versículo, ela poderia simplesmente, veja bem, ela poderia simplesmente tomar a decisão de vender. Só, vamos fazer o seguinte, tem muito azeite é valioso, vamos vender esse negócio, vamos pagar as dívidas, estou livre, vocês agora vão viver liberdade, inclusive vamos continuar semeando. Mas ela volta para o profeta, ela vai até ele, André, ela vai lá e diz assim, ó, aconteceu um milagre, aconteceu assim, e o profeta disse, foi, e ela contando, sabe o que é isso? É voltar para agradecer. É voltar para agradecer. Deus vai multiplicar tanta coisa na sua vida. Vou repetir, Deus vai multiplicar tanta coisa na sua vida. Não esqueça de voltar para agradecer. Não é voltar, pastor Valério, não, tá bom? É para ir diante do Senhor e vou ir agradecer. Diante do Senhor é agradecer. Veio ela e fez saber ao homem de Deus. Era uma atitude de gratidão, de reconhecimento que Deus tinha operado. E ele disse assim, faça o seguinte, eu não quero nada. Vá, porque quem fez isso na sua vida foi o Senhor. Vá, de graça eu recebi, de graça eu te dei. Vá, venda, pague a sua dívida, honre tudo, volte a ter dignidade e honra, e viva do resto com todos os seus filhos. Seja feliz, filha. Deus tem isso para a sua vida, filha. Deus não desampara os seus, filha. Vai, vendo que você tem, honra em sua vida. Limpe o seu nome, o nome do seu marido, a honra dele, a memória. Honre seus filhos e você agora viva do resto. Ou seja, seja administradora daquilo que eu te dei, daquilo que Deus te deu, melhor dizendo. E aí viva do resto. Deus não desamparou aquela mulher. Nessa noite eu quero dizer para você e profetizar sobre a sua vida. Dizer que Deus não te desamparou, não vai te desamparar. Deus não abriu mão da sua vida e nem vai abrir mão da sua vida, não vai. E mais, eu declaro sobre a sua vida, pelo poder que há no nome de Jesus, uma multiplicação a 100 por 1 do que você tem plantado. Toda semente que você plantar, você colha 100 por 1 para a glória do Senhor Jesus. Para a glória do Senhor Jesus em todas as áreas da sua vida. Haja multiplicação extraordinária, mas em nome de Jesus, planta, irmão. Planta, igreja. Planta, onde você for, plante amor. Onde você for, plante comunhão. Plante companheirismo, planta fé, porque você vai colher fé. Planta amor, que você vai colher amor, mas planta. Onde você plantar, lembre-se do que eu vou lhe dizer. Declare. Eu declaro multiplicação de 100 por 1 sobre isso que eu estou plantando. Faça como aquela mulher. Pode vir ministério de louvor. Faça como aquela mulher. Entra na casa, fechou com os filhos. Eu vou liberar aqui a palavra sobre a vida de vocês.
vocês não vão ser escravos. Eu imagino, vocês não vão ser escravos de ninguém. Eu nunca criei filho para ser escravo de ninguém. Eu criei filho para viver o melhor. Deus me deu filho para ser bênção na minha vida. Eu conheço uma mulher que ela dizia isso sobre os seus filhos. Tinha um filho que dava dor de cabeça para ela. Era aquela dor de cabeça extravagante, mas as pessoas diziam assim, porque o povo tem umas frases que são lá de fora e diziam assim, ó, é a ovelha negra da família. Sabe o que aquela mulher dizia? Eu não tive filhos para ser ovelha negra. Todos os meus filhos são bênção do Senhor. Sabe qual é o resultado? Esse filho é bênção na mão do Senhor, literalmente. Até ministro do Evangelho já é. Porque aquela mulher não aceitava. Você vai